Eu creio, amém, gente? Eu creio no milagre de Deus sobre a sua vida. Pode glorificar o nome do Senhor. A palavra nos fala que aquele que exalta o nome de Cristo aqui, Cristo também dá testemunho lá na glória, sabia? Como é bom saber que o nosso Deus, ele é um Deus vivo, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém? Você é um privilegiado, você é um bem-aventurado, porque Deus concedeu a melhor parte de toda a humanidade, a parte de você estar aqui na presença dEle, sendo tocado, sendo curado e tendo esse momento de união e intimidade com o Pai, amém? Sabe uma coisa que me chama a atenção? É que a natureza nos mostra que o homem ele difere de toda a criação por um simples motivo. O que nos distingue da restante ou do restante da criação não é inteligência, porque os animais são inteligentes. Você pode perceber que os animais, eles são tão inteligentes que eles acabam se agrupando. Alguns formam alcateia, até os peixes, né? Acaba se agrupando, formando cadurmes para poder ter, né, um combate maior, uma segurança maior. As aves no céu. Então, o que nos difere do restante da criação? É uma coisa simples, mas importantíssima. Sabe o que é? A palavra. Somente o homem ele tem o domínio, o poder de falar. Somente o ser humano é capaz de utilizar a fonética, utilizar o logo, a palavra. Ah, mas o papagaio também. Não. Papagaio, ele apenas repete aquilo que ele foi ensinado. Você nunca viu um papagaio passando ou uma arara passando em cima de você, voando em bando, conversando, né? E aí, nós vamos para onde? Vamos lá para o norte? Olha, tem uns pés de açaí bacana ali. Você nunca viu isso. E nunca vai presenciar. Porque a palavra fala, foi dada para nós. E o quanto, meus irmãos, é importante ter o domínio sobre a palavra. Nós erramos, nós somos salvos, nós somos condenados, tropeçamos, edificamos tudo em cima do quê? Da palavra. Provérbios, capítulo 15, versículo 4, olha que coisa interessante. Lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 4, as escrituras nos diz: uma língua saudável, ela se torna o quê? Ela é árvore de vida. Como é prazeroso você poder estar e conversar com uma pessoa que tem palavras requintadas, que tem palavras finas, que utiliza de palavras de um vocabulário que enriquece a sua vida. Porque uma palavra bendita já diz tudo. Ela é bem dita, ela transforma, ela frutifica, ela faz com que a pessoa venha sentir a semente plantada. Como é bom você chegar e ouvir um simples bom dia. Nós estamos vivendo um tempo de caos, um tempo em que a humanidade está perdendo até mesmo a cordialidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Bença mãe, bença avó. Tudo isso está caindo no esquecimento. Se você for perceber, a inteligência hoje, ela é tão avançada, mas a inteligência para a construção de algo que se chama prisão interna. O ser humano ele está criando prisões para si. Ele tem uma inteligência que consegue aprender um novo idioma sem sair de casa. Aprendemos tudo que é concernente à escola, seja geografia, história, até mesmo física, matemática. A pessoa consegue hoje aprender inglês, italiano, alemão, francês, sem sair da sua casa.
mas é uma inteligência que está tirando de nós esse sentido, o sentido de falar. Vocês já perceberam que até mesmo para poder escrever, as palavras têm sido abreviadas? Não se utiliza mais a palavra na sua totalidade. A pessoa vai escrever também, como que ela escreve? TB. É o T e o B. Você é o V e o C. Mas por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão a cada dia se isolando, se fechando. Estão criando verdadeiras penitenciárias para si próprio. Uma pessoa que tem palavras doces, uma pessoa que tem uma língua saudável, onde não existe palavras de ofensas nocivas, porque tem gente que quando abre a boca, o bom seria que ela fechasse automaticamente. E a palavra, meus irmãos, ela tem um poder muito grande sobre a nossa vida, tanto da vida do cristão, como também da vida daqueles que não acreditam, seja ela ateu ou não. Sobre toda a humanidade, a palavra, ela tem um poder enorme, porque pela palavra você pode confirmar uma união, ou você pode também confirmar uma morte, uma destruição, um desafeto. O nosso Senhor Jesus, ele declara, olha que coisa interessante, falando em palavra, ele sendo questionado pelos fariseus, pelos religiosos que tinham na sua aparência a perfeição, as suas vestes eram perfeitas, o frisado do seu cabelo, o seu barbeado era perfeito, só que as suas palavras eram palavras nocivas. Mateus capítulo 12, versículo 33. Mateus capítulo 12, versículo 33. Jesus, ele declara: ou dizeis que a árvore ela é o quê? Boa, e o seu fruto bom. Não existe meio termo. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos com Cristo, nós não podemos ser pessoas de dobre coração, ficar em cima do muro, não ter uma decisão para conosco. É sim, sim, ou não, não. Ora, se eu estou com Cristo, o que eu tenho mais a perder? Nada, porque minha vida já foi perdida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode perceber que a palavra de Jesus é tão poderosa que Jesus, quando ele olha para os seus primeiros discípulos, João, Pedro, Tiago e André, aqueles homens estavam desolados. E quando Jesus olha para eles, Jesus diz apenas poucas palavras: vem, segue-me. Esqueça os problemas, esqueça, sabe, as suas decepções. Segue-me. Eu vou te mostrar um caminho melhor, um caminho que vai te levar para a vida e a vida eterna, amém? Então, nós devemos ter essa firmeza, esse fundamento. Ou dizeis que a árvore ela é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore ela é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece quem, meus irmãos? A árvore. Raça de víboras. Por que Jesus chamou raça de víboras? Porque a víbora, ela contém na sua boca o veneno. A víbora contém na sua boca a morte, a destruição. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso que fala a boca. Você quer conhecer uma pessoa? Fique em silêncio e deixe ela falar. Você quer saber os propósitos daquela pessoa? Deixa ela falar.
ela vai começar até bem, mas ela vai começar a falar, e você vai começar a discernir o propósito e o que ela deseja. Porque a boca ela fala, a palavra sai, mas a palavra ela é criada, gerada em que lugar? No coração. É no coração que a palavra ela é gerada, germinada. É no coração que a palavra encontra raízes para poder crescer e produzir fruto. Quando nós abrimos a nossa boca, nós estamos declarando o que há dentro de nós. A religiosidade, as religiões, infelizmente, elas nos ensinaram que o homem ele é conhecido, isto é, o homem ele é visto somente pela sua aparência. Quantos não colocam uma rotulagem, apenas um espectro, é apenas uma aparência de santidade, mas dentro você percebe que é totalmente depravado. A pessoa, ela vive apenas de máscara, mas um dia a máscara cai e a verdadeira face é revelada. Porque não tem, meus irmãos, como esconder do Senhor, não tem como esconder dos homens o que existe dentro do coração. Não tem como, é revelado. É por isso que a palavra ela tem que ter esse gerenciamento. Você tem que ter domínio sobre a tua palavra, porque a tua boca ela pode bem dizer ou mal dizer. Muitas pessoas têm seus casamentos destruídos, as suas vidas arruinadas, os seus filhos lançados para o mundo, não por causa do diabo, não por causa dos vícios, mas sabe por quê? Por causa das suas palavras. Quantos pais não amaldiçoam seus filhos? Quantas mães acabam profetizando palavras de destruição na vida de suas crianças? Esse menino é um diabo, esse menino não presta, o filho de Satanás. Ah, meu amigo, você vai dar conta, porque toda palavra que você diz, ela tem um poder. Ah não, bispo, não tem. Tem poder. Quer ver? Se alguém chegar diante de você e você tem a sua escolha de decidir, e a pessoa perguntar: você quer morar aqui ou você quer morar lá em Paris? Se você falar: eu quero em Paris, a tua palavra te deu o quê? Poder. É por isso que a Bíblia nos diz, olha que coisa importante, Eclesiastes capítulo 5. Livro de Eclesiastes capítulo 5. As Escrituras nos orientam dizendo, para nós fazermos o que, meus irmãos? Guarda o teu pé. O pé aqui é tanto literal como no sentido espiritual. O sentido espiritual de pé, a figura pé, qual que é? Entendimento. Então guarda o teu pé, isto é, se você está na casa de Deus, se você entrou na casa de Deus, está na igreja, então fique com o seu pé guardado. Não fique transitando dentro da igreja. Sente e preste atenção, porque Deus, Ele vai falar com você. Ele vai ao teu encontro. Firme. Fica fixo. Então guarda o teu pé, o teu entendimento, a tua posição quando entrares na casa de Deus. E inclina-te mais a fazer o quê? A ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. Pois não sabe que faz o quê? Mal. E como nós prestamos sacrifícios de tolo? Versículo 2: não te precipites com a tua boca. Você não pode ser uma pessoa precipitada.
Repito, você tem o Espírito de Deus na sua vida. E uma da característica, melhor dizendo, do fruto, porque não são frutos, é um fruto que tem várias características. Uma das características do fruto do Espírito de Deus é o que? Moderação, longanimidade. Você não pode ser uma pessoa precipitada, ansiosa, achando que Deus não vai te ouvir. Entra dentro da casa do Senhor em desespero. Calma. Você não é bastardo, você é filho, você é amigo. Mas por que Deus não responde? Ainda não é o seu tempo. Ele está te modelando, Ele está te preparando. Ele está fazendo com que tudo venha se encaixar no seu devido lugar, para que você possa viver o que Ele está preparando para você. Maturidade. Nós devemos alcançar essa maioridade espiritual. Senão seremos sempre meninos da fé. Então não te precipite, apresse com a tua boca, nem o teu coração se apresse a fazer o quê? Pronunciar a palavra diante de quem? As nossas palavras, elas antes de serem pronunciadas, elas procedem de onde, meus irmãos? Do nosso coração. Quando nós guardamos o nosso coração, quando nós deixamos e fazemos com que Cristo Jesus faça do nosso coração o trono dele, para que ele possa reinar, imperar sobre o nosso viver, tudo dá certo sobre a nossa vida. Nós nos tornamos pessoas moderadas, pessoas que sabem ouvir em vez de falar, pessoas que confiam na palavra do Senhor. Porque quando nós aprendemos com Cristo, Mateus mesmo vai nos dizer, livro de Mateus, olha que coisa interessante. Mateus vai nos falar que nós devemos tomar muito cuidado. Cuidado, porque as palavras, elas podem serem pronunciadas de uma forma prejudicial. Mateus 35, Mateus 12, 35. Mateus 12, 35. O homem bom, ele faz o que, gente? O homem bom, ele tira boas coisas do seu bom tesouro, do seu interior. Mas o homem mau, do mau tesouro, isso é, do seu interior, do seu coração, ele tira coisas más, perversas. Ao 36, mas eu vos digo que de todo o que palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia de quê? Do juízo. É por isso que a palavra tem um poder e eu tenho que saber o que eu vou dizer. E não apenas para o meu semelhante, eu tenho que saber o que eu vou dizer a mim mesmo. Tem pessoas aprisionadas, acorrentadas. Tem pessoas que já estão quase desfalecendo, porque são pessoas que dizem para si mesmo, profetizam a si mesmo palavras de derrota. Quando você abre a sua boca e diz, eu não consigo, não vai dar certo, não é para mim, você está declarando para você a destruição. Porque se você tivesse consciência, se você soubesse o poder de Deus que é operado sobre a sua vida, você estaria de pé dizendo, eu posso todas as coisas, porque não depende de mim, é Ele que me fortalece. Estou sofrendo, está dolorido, estou abatido, Senhor, está doendo. Essa perseguição está me atingindo de tal forma que me dá vontade até de desistir. Mas Senhor, nem se for me arrastando, eu vou chegar até o fim, porque em Ti eu confio. Nós devemos, meus irmãos, saber requintar nossas palavras. Assim como uma espada, para ser forjada, necessita de fogo.
assim também nossas palavras. Nossas palavras, antes de serem pronunciadas, tem que passar pelo fogo da aflição, porque é na contrariedade que nós conhecemos quem são os verdadeiros e quem são os falsos. As escrituras nos diz que o rei, olhando para 3 jovens que não tinham se prostrado diante da sua figura, havia baixado um decreto dizendo: todo aquele que não se prostrar diante da minha imagem será lançado na fornalha de fogo. A palavra nos diz o quê? Que aqueles 3 jovens permaneceram firmes, porque tinham certeza, tinham convicção. Mas em nenhum momento, olha que aspecto interessante, em nenhum momento aqueles 3 jovens fizeram um discurso. Em nenhum momento eles ficaram pronunciando nada. Foram em silêncio para dentro da fornalha. A raiva do rei foi tão grande pelo silêncio daqueles homens, que a palavra nos diz, e está registrada, que ele pediu para que aumentasse mais o calor da fornalha. E o calor foi tão grande que quando foram lançar ele, aqueles soldados que chegaram próximo da entrada foram consumidos pelo fogo. Mas o que aconteceu? No silêncio do fogo, no silêncio da aflição, alguém abriu uma janelinha e foi verificar se estava tudo acabado para aqueles 3 jovens. Mas qual foi a surpresa? Eles estavam intactos. Estavam totalmente intactos. Sabe por quê? Porque o silêncio nos traz a voz de Deus sobre a nossa vida. Aprenda essa lição. Deus, ele é educado. E toda pessoa educada, ela fica em silêncio para ouvir a outra. Enquanto você estiver falando, Deus não vai poder falar com você, porque Ele está te ouvindo. Mas o dia que você ficar em silêncio, o dia que você souber administrar suas palavras, pode ter certeza que você vai começar a ouvir as doçuras de Deus, as palavras de Deus entrar dentro do seu ser. Sabe por quê? Tiago, ele vai dizer algo interessante para nós. O que torna o homem santo? O que torna uma pessoa santa? É a veste. Será que o batom torna a pessoa santa? Uma mulher usar uma calça, uma bermuda, torna ela santa ou pecadora? Será que um corte de cabelo, uma tatuagem, o que torna uma pessoa santa e uma pessoa pecadora? A religião, infelizmente, ela tenta colocar sobre a vida da pessoa que o aspecto exterior é mais importante do que o interior. Mas você quer aprender? Você quer saber o que torna uma pessoa santa? Aí eu quero, porque eu quero me tornar santo. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 2. Olha que interessante. Deu de Tiago capítulo 3, versículo 2. Tiago, ele vai dizer: porque todos fazem o quê? Todos tropeçamos em muitas coisas. De repente você está caminhando e leva um tropicão, porque tem um buraco na rua, tem um degrau que você não viu. Todos nós tropeçamos. Você vai querer fazer algo, ou você vai empreender em alguma coisa, não dá certo. É um tropicão que você levou na vida. Você começa com um novo relacionamento e não é aquilo que você esperava. O príncipe se transforma em dragão. É ou não é? Porque tem príncipes que se tornam em sapo, depois se transformam em sapo. E tem sapos que com o tempo, com o beijo da princesa, se transformam em príncipe. Então, olha como a aparência é importante, né, para eles. A mulher olha e ela vê o príncipe. Ai, é esse que eu quero. Cuidado.
Às vezes o seu príncipe é igual a Fiona, é o Shurek, mas vai estar com você para todo sempre, para o que der e vier. Vai estar junto, nunca vai te abandonar. Então nós, infelizmente, tropeçamos e aprendemos nessa vida através dos nossos tropeços. Tiago declara: se alguém não tropeça em palavra, o tal varão ou mulher, ele é o que? Perfeito. Quando é que uma pessoa se torna perfeita? Quando ela não tropeça mais em palavra. Ele se torna perfeito e poderoso para também fazer o que? Refriar todo o seu. O que traz combustível, tentação para o nosso corpo, é através das nossas palavras. É o que você diz. Ah, se eu pego aquela ali, ah, meu amigo, você está colocando fogo no teu corpo. Ah, se eu pego aquele, meto porrada, já era. Só de você ter declarado, a tua palavra já tem eficácia sobre a sua vida. E tudo vai conspirar para que aquele momento oportuno venha surgir na sua frente. De repente, quando você menos espera, aquela palavra dita há meses, anos, está ali concretizada diante de você. Ah, bem que eu disse, realmente, bem que você disse, porque a palavra tem poder. Se você declarar que você é vencedor, você vai se tornar vencedor, mesmo que todos dizem contrário. Mas se você declarar que você é um perdedor, nem Deus pode fazer o contrário na sua vida, porque Deus, ele age conforme o quê? As nossas decisões, as nossas escolhas. Então o homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas de quem? Dos cavalos. Não sei quantos já viram freio que coloca na boca do cavalo. A gente coloca aquele freio na boca do cavalo porque, se ele não obedecer, é uma dor tão grande que ele é impedido de continuar fazendo a vontade dele. Ele acaba cedendo e sendo dominado por aquele que está com o freio, com as rédeas em suas mãos. Então, para você ver que o homem, ele consegue domar, conquistar os cavalos para que nos obedeçam. E conseguimos também dirigir todo o seu corpo. Olha lá. Vede também as naus, as grandes navegações, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Preste bem atenção agora. Olha, bem atenção, no versículo 5. Assim também, o quê? Ela é o quê? É um pequeno membro, e gloria-se de grandes. Vede, com grande bosque, um pequeno fogo acaba fazendo o quê? Se incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e a língua, ela faz o quê? Contamina tudo o que é que contamina o corpo? A língua. A língua consegue contaminar todo o corpo. É por isso que livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16, às vezes a pessoa está numa roda de amigos, bebendo a sua cerveja. Olha que interessante. A pessoa está sentada com vários amigos, nunca veio na igreja, mas ali naquela roda, ele está conversando. Até mesmo alguns aconselham. Aí ele se converte, vem para dentro da igreja.
A religião acaba impregnando sua vida. Os costumes, usos, doutrina de homens lhe é imputada e ele absolve. E ele vira um verdadeiro juiz legislador. E começa a falar mal de todos e de tudo. Aquele não presta, aquele vai para o inferno, aquele ali tem uma pombagira, aquele ali, o diabo já está esperando lá no inferno. A pessoa não percebe que ele apenas transitou de um ambiente para o outro, não teve transformação, não teve mudança de coração, porque a sua palavra continua a mesma. Porque o que contamina o homem é o quê? A língua. Olha o que a palavra diz: essas 6 coisas aborrece o Senhor. E a 7ª coisa, a sua alma abomina. O Senhor tem repulsa. O Senhor não consegue nem, se aproximar. Vamos lá. Primeira, olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o quê? Para o mal. E testemunha que profere o quê? Mentira. Essas 6 coisas aborrece o Senhor. Mas a 7ª abomina. O que abomina o Senhor? Aquele que semeia contenda entre os... E como a contenda ou as contendas são semeadas? Através de palavras. Através da boca. Mateus, volta lá. Capítulo 12. Livro de Mateus 12. Versículo 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta em quê? No dia do juízo. Porque por tuas palavras serás o quê, meus irmãos? Justificados. E por tuas palavras você será o quê? Que nós possamos ter equilíbrio, moderação no falar. Que você possa pedir para que o Espírito Santo venha organizar, venha habitar dentro de você, para que quando você abrir a sua boca, você não venha falar, você venha profetizar sobre a vida daquele que está diante de vós. Amém? Inclina sua cabeça por um momento. Que o Senhor possa colocar, ó Deus, palavras doces sobre o nosso linguajar. Que da nossa boca, Senhor, possam sair palavras que edificam. Palavras, ó Senhor, que venham construir um lar, uma igreja, um país melhor. Nós temos aprendido com o Senhor, ó Verbo da vida, palavra viva de Deus. Que as palavras tenham um poder e um peso muito grande sobre o nosso ser. Que possamos olhar para os nossos filhos e declarar palavras, ó Deus, de bênção. Palavras, ó Senhor, de transformação. Que possamos, ó Senhor, no momento da ira, no momento da cólera, fechar os nossos lábios, para que nenhuma palavra de ofensa, nenhuma palavra maldita de condenação venha, Senhor, se virar contra nós no dia do juízo. Que nós possamos, ó Pai, aprender a soltar, a perdoar. Que nós possamos, Senhor, olhar na frente do espelho todos os dias pela manhã e profetizar palavras de vitória. Que possamos olhar para dentro de nós e saber que a tua palavra está semeada. Assim como o semeador saiu a semear, encontrou vários tipos de solos. Alguns estavam ali, ó Deus, com tantas pedras que a semente não conseguiu crescer.
Outros solos eram espinhosos, outras sementes caíram na beira da estrada do caminho, mas teve uma semente que caiu numa terra boa. Que o nosso coração possa ser essa terra, e que a semente possa ser o teu evangelho, para que nós possamos produzir frutos bons, que nós possamos tirar do nosso tesouro as coisas mais preciosas para conceder para aqueles que nos ouvem. Quem crê, diga amém, Jesus. Amém.